Bom, vamos lá então para mais uma aula. É a nossa quarta aula do nosso curso de ozonioterapia online. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos ozonizados e os produtos à base desses óleos ozonizados, certo? Então, gente, basicamente, descrever os óleos, a gente pode dizer que os óleos, na verdade, lá na primeira aula, a gente viu que quando a gente fala de óleo ozonizado, a gente não fala mais de ozônio presente ali. Nesse momento, a gente tem subprodutos do ozônio. Isso quer dizer o quê? Que o gás foi borbulhado naquele óleo específico e já não existe mais o gás ozônio. Ele se transformou, ele reagiu. Mas ele reagiu e formou o quê, Suzana? Ele formou basicamente hidroperóxidos e outros produtos de peroxidação lipídica. A isso aí, a gente pode simplesmente resumir e chamar de ozonídeos. Então, quando a gente fala de óleo ozonizado, a gente fala da presença de ozonídeos. O que é que vai ter ali o efeito, o que é que vai promover o efeito naquela região são os ozonídeos e não mais o ozônio, certo? Então, os óleos ozonizados, eles possuem propriedades germicidas e eles agem de modo muito satisfatório sobre o processo de cicatrização e regeneração dos tecidos. Gostaria que vocês ouvissem esse áudio. Essa é a produção do óleo ozonizado com o seu ozonite. Basta acoplar o seu ozonite no oxigênio, como você já usa, e colocar ele na água ou no óleo com uma pedrinha dissipadora para produzir micropolhas e, com isso, otimizar a produção do ozônio. Então, gente, é um vídeo bem curtinho que qualquer pessoa encontra na internet, certo? Eu fiz questão de trazer para vocês, porque eles terminam o vídeo dizendo assim, de uma maneira simples e eficaz, você mesmo pode produzir o seu óleo ozonizado. Então, a gente precisa lembrar algumas coisinhas. Para ozonizar um óleo, não é tão simples assim, certo? A ozonização de óleos vegetais é um processo extremamente complexo, que vai depender de vários fatores. Só admitir o colega aqui. Esses fatores realmente são diversos, né? Que vai depender desde o equipamento até a capacitação daquele profissional para estar não só monitorando, conduzindo o processo de ozonização, mas também, ao final, fazendo análises químicas daqueles compostos. Então, assim, eu preciso ter uma padronização do meu produto para eu ter eficácia, certo? Então, a falta de informação e de padronização pode levar a algum insucesso aí no nosso tratamento. E se o produto não apresentar uma padronização no processo de fabricação, os resultados não serão os mesmos, né? Então, a gente precisa ficar bem atento a essa questão. A gente costuma falar, gente, óleo ozonizado não se faz. Óleo ozonizado a gente compra. É algo barato, que vai garantir para a gente um resultado eficaz, certo? Então, a gente precisa ter muita atenção a isso, porque a gente não pode comparar um produto certificado com um produto irregular, um produto que é feito ali de maneira artesanal, entre aspas, né? Mas eu coloquei esse vídeo única e exclusivamente para estar criticando o que está sendo colocado na internet, não. Né? Eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao que é errado. Então, fabricar óleo ozonizado em casa é perigoso, não se faz, certo? Porque ali a gente pode criar produtos
que vão levar à combustão. Então, a gente pode causar uma explosão dentro de casa. Além do mais, para a gente ter uma incorporação do ozônio realmente ali naqueles óleos vegetais, certo? A gente precisa que o equipamento fique ligado durante horas e horas, dias, semanas, muitas vezes, para a gente obter realmente ali algo eficaz. Então, óleo ozonizado, coloquem na cabeça, a gente não faz, a gente compra. Só que esse vídeo eu trouxe algo de legal. Ao final, ele coloca aqui, ó. Nunca utilize frascos de plásticos, pois o ozônio degrada o plástico, produzindo compostos tóxicos. Bom, então a gente dá para tirar algo aí de positivo em relação a esse vídeo. Realmente, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de ozônio e de equipamentos ali que vão estar suprindo o nosso atendimento. Então, a gente deve evitar plásticos. É óbvio que tem plásticos apropriados, resistentes ao ozônio, certo? Mas, normalmente, a gente utiliza sempre que possível, materiais adquiridos por empresas confiáveis. Então, evitar utilizar a luva de látex, por exemplo. Por quê? O ozônio, ele reage com o látex. Ele corrói. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma aplicação ali estética, eu estou fazendo algumas insuflações, né? Eu estou realizando algumas agulhadas naquele paciente, eu estou colocando alguns volumes em determinados pontos daquele paciente. E eu estou utilizando a minha luva de látex. Então, eu preciso ter um íntimo contato com o bisel da agulha. Esse bisel pode fazer com que escape alguma quantidade de gás. E esse gás ozônio pode reagir com o meu látex e causar uma reação alérgica no meu paciente. Então, outro dia a gente estava discutindo no curso que um paciente teve reação alérgica após uma aplicação estética do ozônio, né? E aí levou-se em consideração várias coisas e no final das contas a gente concluiu que tinha algo aí pelo menos que estava muito errado, que era a questão da utilização da luva convencional de látex. Então, pessoal, o látex, ele é um polímero que é oxidado pelo ozônio. De preferência, sempre que quando for utilizar tudo à base de ozônio, seja óleo, no qual a gente sabe que ali a gente só tem ozonídeos, que são subprodutos do ozônio, mesmo não existindo, mas eu preciso fazer uma massagem no meu paciente, ou algo do tipo, utilize uma luva de vinil ou ou uma luva nitrílica, certo? Mas evita o contato com o látex, porque a gente sabe que o látex, o ozônio reage com ele. Da mesma forma, copos de plástico. A gente não utiliza copo de plástico quando vai oferecer um bochecho para o paciente, por exemplo. Certo? Por quê? Pode ter uma interação ali. Então, eu vou diminuir a minha eficácia e eu ainda posso estar produzindo ali um composto tóxico para o meu paciente. Então, eu vou trabalhar com ozônio sempre com materiais resistentes ao ozônio. Quais são esses materiais, basicamente? Né? O vidro, o silicone, o vinil, as luvas nitrílicas. As maiores empresas, né, que trabalham com essa parte de ozonioterapia, elas vendem materiais de insumo como essa luva que está aí por trás. Então, são os bags, né, para as extremidades. Mas como a gente conversou, não necessariamente eu preciso ter essa luva para fazer o meu bag do paciente, seja na mão, seja no pé. Eu falei em uma das aulas que um material que a gente pode estar utilizando e fazendo de forma ali improvisada, mas com segurança, é o filme PVC. Né? Então, essa é um outro material que a gente pode estar utilizando aí com segurança em relação ao ozônio. Então, sempre procurem produtos à base de silicone, de vidro, inox também é resistente ao ozônio, certo? E as luvas, sempre que possível, que seja de vinil ou as luvas nitrílicas,
certo? Se não tiver jeito e você estiver trabalhando ali com a luva de látex, cuidado, muito cuidado para que não haja ali uma degradação daquela luva e, por exemplo, essa degradação, aquele resíduo caia num leito cirúrgico, por exemplo, certo? Então, pessoal, isso serviu para a gente ficar atento em relação àquele vídeo, né? Cuidado com o que você está fazendo, para não, já sabe, né? O que está aí no fundinho do gatinho, certo? Então, quando a gente fala de ozonização de óleos, é algo extremamente complexo. Eu peguei essa imagem que é de um site canadense, e aí ele exemplifica como é simples, entre aspas, né? Só ironizando em relação ao filme, mostrando para vocês que realmente é algo muito complexo e precisa ser estudado e tem que ter um controle muito grande, porque o risco de combustão existe e nós já tivemos casos de explosão por causa da produção do óleo ozonizado, então é algo muito sério que tem que ser prestado atenção, ok? Óleo ozonizado não se faz, óleo ozonizado se compra. Então, esse desenho está exemplificando como é um mecanismo de fabricação desse óleo, certo? E quais são os óleos, basicamente, que a gente pode utilizar e encontrar no mercado, Suzana? Então, eu trouxe um quadro, né, um gráfico, na verdade, do Instituto Nacional de Tecnologia, né, um instituto que ele é atrelado aí à ciência, à tecnologia e à inovação de confiança brasileiro, né, onde ele trouxe um dado muito importante. Quanto maior o grau de insaturação das cadeias carbônicas presentes ali na matéria-prima do nosso óleo vegetal, menor o ponto de fusão, e aí vem a cereja do bolo, e maior a tendência à oxidação. Então, a gente viu que o ozônio ele é instável, ele é reativo e é oxidante. Então, se ele está me dizendo que quanto maior a quantidade de cadeias de carbono, maior o grau de insaturação, maior a tendência à oxidação, opa, eu já sei qual é o meu caminho a trilhar. Eu vou buscar sempre ali os óleos vegetais que possuam cadeias insaturadas. Quando eu falo cadeia insaturada, eu estou falando basicamente de cadeias monoinsaturadas, onde eu só tenho uma única cadeia de carbono, ou as cadeias poliinsaturadas, onde eu tenho várias ligações de carbono dupla, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente está exemplificando uma cadeia dupla de carbono. E a gente vai adiante. Então, voltando ali, rapidinho, né? A gente viu aqui logo em cima coco, palma não tem, canola não tem, algodão também não, milho, opa, aqui já vem girassol. Então, de coco, observe uma coisa. Olha o quanto de cadeia saturada. Saturada quer dizer que eu tenho pouca cadeia dupla de carbono, então não vai ter basicamente aí o que o ozônio oxidar, então eu já preciso ficar atento. Então, o que eu tenho de cadeia aí insaturada é bem pouquinho. Ao ponto que girassol, que é o penúltimo lá, a gente já tem uma gama muito bacana aí de cadeias insaturadas. E nisso a gente segue. Esses que eu circulei são basicamente os que a gente encontra no mercado. Então, vamos lá no gráfico da esquerda. Óleo de girassol, mais uma vez, olha ele aí presente. Lá embaixo ele está sinalizado como ômega 6, o azulzinho. Ômega 6 também é um tipo de cadeia insaturada, então eu já vou ficar alerta para esse óleo. Isso quer dizer que ele tem várias cadeias duplas de carbono, então o ozônio pode chegar ali e fazer a festa. Aí eu parto para o oliva. Opa, o oliva eu já não tenho tanta cadeia insaturada, eu tenho mais monossaturada, mas a gente viu na imagem anterior que quando eu tenho ácidos graxos ali presentes monoinsaturados, eu ainda tenho cadeia para quebrar. Então, ainda é válido. Então, o azeite de oliva é um outro óleo vegetal muito utilizado na ozonioterapia. E aí eu coloquei uma estrelinha, olha, no óleo de amendoim, certo? Por quê? Porque é uma castanha.
Mais na frente, a gente vai ver que a gente tem o óleo de amêndoas, bastante indicado para lesões aí, para feridas abertas, certo? Então, já fica alerta em relação a essa questão aí do amendoim, pelo fato de ser uma oleaginosa, ok? E logo abaixo, ó ele de novo, o coco, todo vermelhinho. Vermelhinho são cadeias saturadas. O que eu tenho para oxidar aí vai estar em azul ou verde, pouco, mas eu tenho, certo? E aí eu vou para o gráfico do lado. De novo, eu circulei oliva e girassol, porque são os mais utilizados. Então, observe que a gente tem uma diferençazinha considerável em relação ao girassol e oliva. O girassol eu tenho bastante cadeia insaturada, ou seja, muita coisa para quebrar aí para o ozônio oxidar. Enquanto que o oliva eu tenho mais da metade de cadeia monossaturada. Eu tenho coisa para oxidar, que são as cadeias de carbono dupla, certo? Mas de forma monossaturada. Enquanto ao passo que em girassol eu tenho poliinsaturada. E de novo eu coloquei um asteriscozinho em relação ao amendoim, essa castanha, porque eu quero que vocês observem que ela se comporta aí de forma muito parecida com a oliva. Então, embora eu não tenha na literatura, de um modo geral, amplo, todos os óleos que a gente vai utilizar, eu estou tentando mostrar para vocês aqui caminhos que a gente pode percorrer para obter aquela informação que eu preciso, certo? Então, observe esse estudo de 2010, certo? Onde ele avaliou 3 óleos. Esse estudo aqui é bem para a sua área, Inês, foi da farmácia, tá? Mas o que me chamou a atenção foi que até então, sinceramente, foi o único estudo que eu vi avaliando óleos ozonizados que não sejam girassol ou oliva. Então, observe que ele utilizou o oliva aí como base, mas aí ele está avaliando a questão das amêndoas doce e da rosa mosqueta também. Então, por isso que eu botei um asteriscozinho em relação ao amendoim. A amêndoa também é uma castanha. E observe como a amêndoa doce ela se comporta de forma muito parecida com a oliva. Então, isso me dá parâmetros para embasar o meu atendimento, a minha indicação para aquele paciente. Então, nesse estudo, ele me diz que esses dois índices, o índice de refração e o índice de iodo, eles estão atrelados ao grau de insaturação daquelas ligações. Ou seja, quanto maior esses índices, maior o grau de insaturação, maiores são as cadeias, maior o número das cadeias, as cadeias duplas de carbono. Então, através desse estudo, a gente observou que quem obteve os melhores resultados foi a rosa mosqueta, ela passou inclusive o oliva, que já é muito bom e extremamente estudado na ozonioterapia, e o amêndoa se comportou de forma muito similar ao oliva, certo? Inclusive sendo até um pouquinho superior no frigir dos ovos, certo? Então eu já vejo aí na literatura embasamento científico para as minhas indicações frente aos óleos que são oferecidos aqui no Brasil, certo? Então aí vem agora a apresentação das empresas. Então, a Oxi3 é uma empresa brasileira de Santa Catarina, onde ela apresenta diversos óleos e eles vêm com uma proposta bem interessante, que é a proposta da linha de óleos nano-ozonizados. Poxa, Suzana, o que é que isso quer dizer? A proposta da empresa é o seguinte, é uma estabilização maior em relação a esses óleos, certo? Então, os óleos da Oxi3, eles não precisam ficar na geladeira. Ao ponto que os das outras empresas que a gente vai ver no decorrer dos slides, que é a Ozone Life e a Filozon, os óleos fabricados por essas empresas, a recomendação é que fique sim na geladeira, que eles sejam refrigerados. Então, essa empresa, a Oxi3, ela tem um cunho comercial muito forte. Inclusive, eu entrei em contato tem uns 2 meses, mais ou menos, foi antes da gente começar o curso, e eu solicitei alguns dados técnicos em relação aos óleos dele para estar passando mais informações
de forma detalhada, mais específica para vocês, e até hoje eu, infelizmente, ainda não obtive resultado. Mas assim que eu os obtiver, eu com certeza estarei passando. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu uso, indico esses óleos, certo? Inclusive, a gente até já vai ver resultados, mas eu não sei qual é o índice de peróxido relacionado a esses óleos. Ao ponto que, quando eu falo de um óleo da Ozone Life ou falo de um óleo da Filozone, eu sei que eu estou trabalhando com óleos com IP, ou seja, índice de peróxido, na base ali, mais ou menos de 600. Isso quer dizer que eu tenho um altíssimo poder de herbicida nesse óleo. Então, quando eu vou utilizar um produto da Oxi 3, eu preciso primeiramente saber qual é o óleo que eu estou utilizando. Então, nos slides anteriores, a gente observou que o óleo de coco, por exemplo, que é um óleo bem interessante para se trabalhar na parte estética, né, por causa das suas propriedades naturais, ele é um óleo que pouco ozoniza, porque ele tem muita cadeia saturada, certo? Mas ainda assim ele consegue uma ozonização, porém muito pouco. Isso quer dizer o quê, Suzana? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: se você está diante de um processo infeccioso, você não pode escolher um óleo como esse. Mas se você está diante de um processo onde você quer reparação, cicatrização, não tem problema, você pode utilizar esse óleo. Porque você sabe que o índice de peróxido, com certeza, é o menor de todos. Aí a gente vem para o óleo de amêndoas, eles também têm um óleo de oliva e tem um óleo de rosa mosqueta. Então essa empresa, ela veio realmente diferenciar, trazer algo aí bem inovador para o mercado. Além dos óleos, essa empresa também apresenta vários outros produtos, shampoo, condicionador, sabonete. O sabonete é maravilhoso dessa empresa, mas eu acho que eles pecam um pouquinho em relação a essa parte de fornecimento de dados técnicos em relação aos produtos. Então, até hoje eu ainda não consegui uma informação concreta da empresa em relação a essa parte de índice de peróxido, que é muito importante a depender do tipo de tratamento que a gente for estar utilizando. Recentemente, vocês observem aqui 2 frascos menorzinhos, a empresa lançou uma novidade bem interessante, que é a mescla de óleos ozonizados, nano-ozonizados, né, que é uma tecnologia italiana aí, que eles não revelam exatamente o que é, mas eles dizem que conseguiram estabilização em relação a esses óleos, então por isso que não precisa ficar na geladeira. E aí eles acrescentaram a esses óleos nano-ozonizados óleos essenciais. Então, recentemente, eles lançaram no mercado 3 tipos de óleo ozonizado com óleos essenciais. Então, assim, a proposta é muito boa. Eu acho que é uma empresa que tem a crescer muito aqui no Brasil. E talvez até fora do Brasil. Mas eu acho que eles precisam insistir um pouquinho mais aí em relação a essa parte técnica, de informações técnicas para estar até mesmo proporcionando estudos com os produtos dele. A gente não fique só de maneira empírica, certo? Então, eu trouxe esse outro slide porque é uma imagem que aparece logo de imediato quando você acessa o site da Oxi 3, né? Esse é um produto que, inclusive, eu recomendo esse produto, é um produto realmente bom, mas aquele leve cuidado que eu chamo a atenção de vocês. Então, na propaganda, ele me vende algo que eu preciso ler com um certo critério. Então, ele diz para mim que ali, nesse produto, ele é 100% natural, onde eu tenho ozônio, arnica, o mentol, a castanha da Índia. Bom, eu tenho a castanha da Índia, eu tenho o mentol, eu tenho a arnica, mas ali eu não tenho mais o ozônio, eu tenho subprodutos do ozônio. Então, isso precisa ficar muito claro para o nosso leitor, né? Os subprodutos do ozônio, eles vão levar à eficácia, eles vão trazer resultados, mas eu preciso deixar claro que quando eu trato de um produto em si, na qual eu
seja ele para massagem, seja ele para estética, sejam cremes ou óleos, eu não tenho mais o ozônio em si, mas sim os seus subprodutos, no qual a gente simplesmente apelidou de ozonídeos, mas a gente sabe que são hidroperóxidos e outros produtos da oxidação lipídica, certo? Então é uma empresa muito boa, que tem produtos realmente maravilhosos, a proposta é bem inovadora, mas eu acho que eles pecam um pouquinho nessa parte aí de informação técnica. Então é só cuidado um pouquinho em relação aos produtos quando for comprar. A Ozone Life é outra empresa que eu gosto muito. É um óleo, ele só tem um tipo de óleo, que é o óleo de girassol. Inclusive, eu prefiro o óleo da Ozone Life do que o da Filozon, certo? Suzana, eu estou dando a minha opinião, certo? Por que, Suzana, que você prefere o óleo da Ozone Life em relação à parte odontológica? Uma que o sistema de conta-gotas dele, desse frasquinho aí, observem que é de plástico, né? Assim como o da Oxy 3, só que são plásticos resistentes. Então, não é que a gente não possa utilizar plástico, mas tem determinados tipos de plástico que a gente pode utilizar ou não, certo? Então, esse frasco proposto pela Ozone Life, embora esteticamente não seja tão bonito, tão agradável que nem os da Filozon, por exemplo, eu achei melhor de se trabalhar, porque o da Filozon às vezes vaza e aí o cheiro do óleo ozonizado não é muito agradável. Às vezes impregna tudo ali. Então, eu prefiro trabalhar na minha clínica ali diariamente com o óleo de girassol ozonizado da Ozone Life, certo? E além disso, ele é um pouquinho mais fluido do que o da Filozon. Então, a depender, se você quer passar numa ferida, ou quer algo mais viscoso, talvez não seja essa a sua proposta. Talvez a sua escolha deva ser a da Filozon. Se você quer algo mais fluido, você vai encontrar no óleo de girassol aí da Ozone Life, certo? Então, observe nessa embalagem algumas coisas importantes, certo? Então, ele me diz aqui que é um óleo de girassol, ele me traz a fabricação desse óleo e me diz a validade. Então, ele tem a validade de 1 ano. A gente viu que no estudo, o gás dentro de uma seringa, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 10 minutos, se eu tiver ali no ambiente refrigerado, certo? Ao ponto que a água que a gente vai estar trabalhando na semana que vem, a gente vai ver que a gente pode ter 50 minutos, a depender dessa temperatura da água. Eu posso aumentar para 1h30, até 4 horas, levando até 20 horas. Mas o óleo eu consigo 1 ano. Então, eu saio de minutos, de horas, para meses. Então, aqui eu tenho 12 meses, eu tenho 1 ano. E outro dado importante é que ele é indicado manter refrigerado. Então, esse óleo você precisa manter na geladeira. Por quê, Suzana? Porque em baixas temperaturas, a gente consegue estabilizar melhor o ozônio. Ora, mas aí eu não tenho mais ozônio, eu tenho subprodutos do ozônio. Mesmo assim. Então, se você quer dar uma vida útil maior, mais longa ao seu produto, mantenha ele na geladeira. Só tire quando for realmente utilizar, certo? Então, aí fica uma dica de excelente óleo para estar trabalhando, principalmente em feridas infectadas. Esse óleo eu tenho um índice de peróxido de 600. Isso é altíssimo. Então, eu preciso ter em mente que se eu tenho uma ferida, se ela está no estágio de infecção, opa, eu posso estar utilizando esse óleo aí tranquilamente 2 vezes ao dia. Eu saí do processo de infecção e eu estou começando ali um processo de cicatrização, regeneração, eu preciso espaçar mais isso aí, porque o meu óleo ele tem um IP muito alto.
Então, eu preciso favorecer esse processo de amadurecimento da cicatrização tecidual. Então, se eu tenho uma ferida infectada, eu posso estar utilizando esse óleo na ferida 2 vezes ao dia, tranquilamente, ao ponto que essa ferida já mudou de estágio, está ali agora no processo de reparo, eu preciso utilizar esse óleo no máximo, mas no máximo 1 vez por dia. Muitas vezes a gente acaba intercalando dia sim, dia não, dia sim, dia não. Para quê? Para a gente promover ali uma maturação tecidual, certo? E aí a gente vem para a proposta da Filozon, né? Então a gente viu que Oxi 3 a gente trabalha com alguns óleos, eu tenho o óleo de coco, eu tenho o óleo de oliva, de amêndoas e de rosa mosqueta. Ozone Life eu só tenho de girassol. Filozon eu tenho 2 tipos de óleo. Eu tenho o girassol e eu tenho de azeite de oliva, certo? Qual o IP desses óleos, Suzana? A mesma coisa da Ozone Life. Então, assim, eu tenho muita segurança de trabalhar ali na minha clínica, tanto com óleos da Filozon, quanto com óleos da Ozone Life, porque eu sei que ali eu não vou errar. E normalmente, quando a gente está falando de odontologia, né, eu estou falando, principalmente da minha área, que é da pério, estou falando de processos infecciosos, então eu preciso matar, eu preciso ir realmente com tudo ali em cima daqueles micro-organismos. Então eu preciso ter certeza que eu estou utilizando um produto de alto teor, aí, alto índice de peróxido. Então, na minha clínica, por conta disso, dessa necessidade de um alto IP, eu utilizo só ou girassol ou oliva da Filozon ou Ozone Life. Se eu vou propor alguma indicação estética ou clareamento de mancha, aí eu trabalho tranquilamente com os óleos da Oxi 3, porque aí eu já não preciso mais me preocupar com essa questão de matar micro-organismos, digamos assim, de passagem, certo? Então, gente, além dos óleos propriamente dito, a gente tem outros produtos. E aí vem o bacana dessa aula, né? Porque de uma maneira muito simples, eu já posso começar a trabalhar com a ozonioterapia. Poxa, Suzana, mas o equipamento é caro, né? Eu não tenho condições de investir agora. Como a Tereza fez. Parabéns, Tereza, aí pela aquisição. Tá bom? Muito sucesso aí nessa caminhada. Então, eu não tenho condições neste momento de investir no equipamento. Investe nos produtos ozonizados. Então, vocês têm o óleo, e aí você pode escolher 3 marcas brasileiras boas, só que você precisa entender para que é que você quer aquele óleo, aí você vai escolher o tipo de óleo, certo? Então, você tem essa opção aí de alguns óleos, mas também tem a opção de produtos à base de óleo ozonizado. Então, recentemente, a Filozon, ela lançou essa linha chamada Ozone Care, onde ele tem diversos produtos. Tem a espuma de limpeza, que é bem legal. E aí, gente, eu chamo a atenção que essa espuma de limpeza, ela é bem utilizada pelo pessoal da harmonização orofacial, mas quem faz cirurgia pode utilizar aí tranquilamente, né, para fazer a asepsia ali da pele do paciente. Inclusive, eu não vi a Mari aqui presente, mas essa espuma também pode ser utilizada em animais. Então, principalmente em épocas chuvosas, onde naquele petzinho não pode utilizar água, não pode molhar ele, mas tem uma ferida que precisa ser higienizada, essa espuma também pode ser utilizada no pet. Além da espuma, que é muito utilizada na harmonização orofacial, ela tem uma linha de diversos cremes. Tem um sérum facial, aí você observa aqui do lado, diferentemente do que a gente observou lá na propaganda da Oxi 3, ele me diz exatamente o que é que tem na composição. Então, aqui ele me diz que no sérum ele tem óleo de oliva. Dentre outros, eu tenho
um óleo ozonizado ali, eu não tenho o ozônio em si, certo? Então, eu tenho o óleo, eu tenho subprodutos daquele ozônio. Esse dermacreme regenerador, ele é bem legal para quem tem filhos pequenos que ainda utiliza fralda, certo? Ou então quem tem muita espinha, quem fez tatuagem, você pode estar utilizando ali de imediato. Quem tem muita tendência à quelite angular, que é aquela feridinha do lado da boca, né? No ângulo da boca, então é super indicado, é bem bacana, então ele acelera a cicatrização. Quem tem herpes pode estar utilizando tranquilamente esse produto. Em animais, eu posso utilizar se tiver uma ferida onde eu quero uma regeneração, a cicatrização, eu quero acelerar aquilo ali, pode também estar utilizando esse dermacreme. O creme dental, que é fantástico, aí eu abro realmente um parêntese para falar, porque eu sou fã desse creme dental, eu utilizo, eu realmente recomendo, porque ele é muito bom. Quem começa a usar, de início ele tem um gostinho diferente, estranho, mas na mesma semana você já se acostuma e não quer mais usar outro creme dental, porque ele realmente é muito diferente. E o que eu acho bacana dele é que, além dele ser 100% vegano, ele não tem flúor. Aí a gente vai entrar em alguns parênteses aí, principalmente depois, quando a gente abrir as nossas câmeras, né? Mas se tem um produto que realmente eu posso escolher e dizer assim, olha, experimenta, até porque ele não é caro, certo? Em relação aos outros, é o que tem aí o seu menor valor. É o creme dental ozonizado. Eu realmente indico, tá? Além disso, tem o óleo multifatorial corporal. Esse óleo é bem legal, porque além de você está utilizando ele na parte da pele, de um modo geral, você pode também utilizar, quem é dentista, em afta. A gente está tendo um resultado bem bacana em úlceras traumáticas, afta, lesão herpética. Então, é um óleo realmente multifuncional, onde você pode estar usando tanto na mucosa como na pele, tranquilamente. Tem o fluido de massagem, que mais uma vez, ó, tem arnica, então é bem interessante essa parte aí da arnica, né, para melhorar a aloe vera também, a parte inflamatória, a parte das contraturas. Né? Eu trouxe em especial esse slide com o creme dental, não só porque eu sou dentista, mas assim, eu reforço, não só os seres humanos podem usar, mas também os animais. Inclusive, a gente tem uma equipe bacana aí utilizando esses produtos da Ozone Care nos pets, com um resultado bem legal, porque doença periodontal não dá só em humanos, dá em animais também, certo? E a ausência de um dente, a perda de um dente, ela pode ocasionar aí um déficit de alimentação, às vezes irreversível para o paciente. No ser humano tem como a gente reabilitar com a prótese, né? Seja a prótese removível, a prótese fixa ou sobre implante, mas no animal a gente não tem essa possibilidade. Então, mais uma vez, eu trago aí essa questão do creme dental ozonizado, uma proposta bem legal, né, que não tem flúor. Então, quem é do mundo integrativo vê muito essa questão da discussão da presença do flúor, né? A gente agradece, assim como a amálgama. A gente agradece o seu papel, né, na história até aqui, mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento de que os contras estão sendo muito maiores do que o pós, a gente precisa começar a reavaliar essa questão. Então, no lugar do flúor, a gente pode estar utilizando aí o xilitol, esse adoçante natural, que ele vai confundir, digamos assim, de passagem, falando de um modo bem simples, a cabeça das bactérias. Então, as bactérias vai gastar uma energia desnecessária aí para metabolizar e não vai conseguir metabolizar esse adoçante. Isso vai causar aí uma desestabilização naquele biofilme dental, o que vai levar à degradação, à morte desses micro-organismos cariogênicos, de um modo geral, certo? Então, o flúor, ele está muito associado aí à questão de hipotireoidismo, sim, porque ele compete com o iodo. Tem alguns estudos mostrando essa correlação do flúor com diabetes tipo 2. Então, vamos pelo menos abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para essa questão dos metais pesados, para essa ligação aí, essa correlação do flúor, certo? E vamos dar um pouco mais de visibilidade a esses produtos naturais.
Então, o que eu acho bacana desses produtos da Filozon é que eles são produtos que eles não são testados em animais, são 100% veganos e tá aí para ser utilizado por qualquer pessoa. Então, gente, para vocês não dizerem que eu só falo da Filozon, que tudo para mim, a única coisa que presta é a Filozon. Não, de maneira hipótese alguma. Eu repito, no meu consultório, particularmente, para utilizar, eu só uso Ozone Life, o de girassol, ou a Suzana, Filozon. Oi? pra mim tá travando aqui. Só um minutinho. Então, pessoal, eu trouxe esse caso que é bem legal, né, em relação à queimadura. Ele aconteceu no final de 2019, certo? Eu trouxe aí um pós-operatório não, perdão, um acompanhamento semanal da lesão, onde eu tive um feedback bem bacana da paciente. Olha aqui no dia 20 de dezembro de 2019, como é que estava essa coxa, certo? Olha a bolha aqui causada. Uma semana apenas. Poxa, Suzana, o que foi que você indicou? O que foi que você utilizou? É incrível. Olha, apenas uma semana. Olha aqui no dia 31. Olha o aspecto como é que estava. Observe que essa ilhota aqui, ó, foi a região onde teve um aprofundamento, um agravamento maior. Então, foi a área onde demorou mais, tanto que no dia 7/1 eu ainda tenho pedacinhos aqui de cascão. Então, nesse caso, gente, eu indiquei esse óleo de amêndoas aqui, o original. Lembra que eu falei para vocês? Essa aqui é a Oxi 3, tá? Da empresa Oxi 3. Por quê? Porque foi uma queimadura, certo? Quando vocês tiverem lesão aberta, assim, tipo, caiu e ralou, não, Suzana, eu não recomendo que vocês utilizem aí ou girassol ou de oliva da Filozon ou da Ozone Life. Sabe por quê? Porque vai arder muito por causa do IP. O índice de peróxido é muito alto, então arde que só. Como era uma lesão aberta aqui, um pós-operatório, uma queimadura aqui muito recente, eu preferi entrar com óleo de amêndoas, onde eu sabia que, embora eu não tenha essa informação de quanto do IP tem daquele óleo, eu sei que é mais baixo, e o óleo de amêndoas, ele está indicado para lesões abertas, certo? Se fosse hoje, eu talvez, certo? Recomendaria esse outro óleo aqui, também da Oxi 3, que é o Beauty, que é aquela associação que eu falei para vocês do óleo nano-ozonizado de amêndoas, certo? Com óleo essencial. Então, no caso aqui, o óleo essencial do Beauty é o lavanda. Então, eu sei que o lavanda tem aquele efeito calmante. Então, diante de um caso, se fosse hoje, na época não tinha o Beauty, eu entraria, se eu fosse escolher um produto da Oxi 3, eu escolheria o Beauty, por causa dessa propriedade aí do lavanda. Então, acho que daria um up maior em relação a essa ferida, certo? Mas isso se a condição financeira daquela paciente não pudesse adquirir um produto da Filozon. Poxa, Suzana, mas por quê? Tá, por quê? Porque você tem uma segurança maior. Na época não tinha os produtos da Ozone Care, certo? E tudo que é lançado na Filozon, você tem testes e comprovações. E isso é exposto para qualquer pessoa, inclusive no site, e ao lado de todos os produtos dele tem os estudos, tudo direitinho. Então, talvez hoje, se a condição da pessoa permitisse, eu não entrasse com a Oxi 3, mas sim aí o derma regenerador da linha da Ozone Care, certo? E eu consegui falar com essa paciente hoje, olha lá, dia 31/8/2020, e tá assim a coxa dela, certo? Então, observe que eu ainda percebo, né, o contorno da queimadura, certo? E isso hoje incomoda ela. E ela entrou em contato comigo, poxa, Suzana, eu queria ver com você
ficou uma mancha, eu queria ver a possibilidade, o que é que a gente pode fazer em termos de produtos aí. É uma conhecida, certo, gente? Não é paciente de consultório nem nada, só lembrando que eu sou dentista, mas eu dou eu acompanho esses pacientes, esses amigos e colegas que me pedem indicação de produto ozonizado. Então, se fosse hoje, se eu mantivesse essa questão da Oxi 3, eu iria sugerir para essa paciente esse outro óleo, o de rosa mosqueta, certo? Com alecrim. Por quê? Observe aquela questão que a gente conversou mais cedo. Então, isso aqui é uma propaganda da Oxi, tá? Suavização de rugas, clareamento de manchas. Então, aqui no título, ele já me promete clarear manchas. Eu, quando eu passo, indico para alguém e falo, olha, isso aqui pode te ajudar. Não é que ele vá clarear, mas ele pode vir a te ajudar. Então, o que vier aí é lucro, mas eu não posso garantir que utilizando só esse produto aí, o paciente vai ter a sua mancha clareada, certo? Mas pensando hoje, nesse estágio de cicatrização, onde já não existe mais ferida, apenas uma sequela, uma cicatriz aí nessa mancha, se eu fosse manter pela Oxi 3, a conduta, eu acho que o óleo mais correto para estar conduzindo esse caso seria esse clear aí, onde eu tenho uma mistura do rosa mosqueta, que é bem bacana já para clareamento de manchas, associado ao alecrim, que é esse óleo essencial aí também fantástico, certo? Mas, se a pessoa tivesse condições, eu, Suzana, no dia 20/12, eu entraria com derma, creme, certo? E hoje, caso ficasse uma sequela, alguma coisa, questão de mancha, eu entraria aí com creme facial. E eu vou dizer o porquê. O porquê está nesse slide aqui. Porque eu tenho estudos, eu tenho um acompanhamento. Então, no primeiro estágio lá, em dezembro de 2019, onde eu tinha uma ferida aberta e eu quero uma aceleração da cicatrização, eu iria escolher este produto, o Derma Creme Regenerador, certo? Porque eu já tenho um acompanhamento, eu já tenho estudos realmente mostrando aí a eficácia do produto. É esse mesmo creme que é utilizado em assadura de bebê, por exemplo, quem fez ali tatuagem, ok? Então, quem tem espinhas, é um creme bem bacana para essa parte aí de cicatrização, aceleração, né? E na fase já agora que a gente viu aquela outra imagem onde tem uma mancha, eu não iria prometer a ela. E isso que eu acho bacana, sabe, da Filozon. Eu entrei, quando ela entrou em contato comigo, essa colega, ela me perguntou, eu falei, olha, eu tenho essas duas opções para você. Tem esse óleo, tá? Da Oxy, e tem esse creme aqui, o creme facial, que embora seja creme facial, para a sua mancha, a gente vem observando um resultado bem bacana, que é o que a gente pode estar observando nessa foto aqui da paciente embaixo. Então, observe que eu não tenho só uma melhora na elasticidade da pele, de um modo geral, dessa paciente, mas eu também observo um clareamento dessas manchas. E isso não está sendo só observado nesse caso que foi exposto, certo? Então, eu percebo ainda que existe a mancha, só que de forma bem mais atenuada aqui do lado. Então, quando eu entrei em contato com a Filozon, eu falei, olha, eu estou com um caso assim, aonde a paciente tá incomodada com essa mancha e gostaria de clarear. Aí ela falou, olha, a gente não tem nenhum produto específico para o clareamento de mancha. Entretanto, o que a gente vem observando, o que está tendo o melhor resultado para essa parte é o creme hidratante facial. Então, assim, tudo colou direitinho com o meu pensamento, achei bem bacana, mas o que eu achei melhor de tudo foi essa questão da proposta, a postura da empresa em dizer a verdade, de expor única e exclusivamente a verdade para o paciente. Isso eu acho fantástico. E em relação ao óleo, eu trouxe esse estudozinho aqui para vocês, bem legal, em relação à utilização do óleo em osteonecrose mandibular, tá? Logo depois a gente vai passar algumas imagens que foi
do paciente que motivou a realização desse curso. Então, nesse caso, observe, gente, não é só o ozônio que é utilizado, ok? É uma terapia aí que utiliza-se, a gente lança mão de várias coisas, na verdade. Então, nesse estudo, por exemplo, foi realizado o uso de antibiótico, aqui está embaixo mostrando, ó, azitromicina. No caso que a gente vai ver do meu paciente, que eu venho conduzindo até hoje, a gente também utilizou antibiótico. Quem passou esse antibiótico? O infectologista dele. Então, assim, é um tratamento muito integrado. É uma partilha muito grande de dentistas e médicos. Mas, nesse caso, em termos de tratamento ali, de medicação para essa lesão, foi utilizado única e exclusivamente a questão do óleo. E eram lesões pequenas, na verdade, menos de 2,5 centímetros. Mas observa-se um destacamento do osso, no qual é tirado com a pinça, simplesmente com a pinça, né? E eu trouxe para vocês o caso de seu Jaime, que a gente já viu o vídeo dele na primeira, e quem ainda não viu e quem quiser, lá no Instagram da SOESP, tá bom? Tá publicado esse site. Então, no dia 31 de janeiro de 2019, seu Jaime foi o último dia do curso que a gente estava dando, um curso multidisciplinar no núcleo, e ele apareceu com essa condição aqui. Todo esse amarelinho do lado é pus, tá, gente? É supuração. E essa parte granulada é osso necrótico. E todo esse tecido edemaciado aqui, ó, é gengiva inflamada, ok? Então, a gente fez uma termografia, para quem não conhece, a termografia é um exame funcional por imagem, tá? Que através das cores a gente monitora como é que está o estado metabólico do paciente. Então, nesse caso aqui, basicamente o vermelho vai me dizer inflamação. Mais do que vermelho é branco. Branco quer dizer que está mais inflamado ainda, que muito provavelmente pode ter, inclusive, ali infecção. Então, a gente vê que é bem compatível essa área de drenagem aqui da lesão, né, que é onde a lesão do lado esquerdo do paciente, e o branquinho me mostrando toda essa parte aí envolvendo a lesão necrótica do paciente causada por uso de medicamentos. Como a gente sabe, um paciente portador de CA. Certo? Além disso, só a título mesmo de curiosidade de vocês, observem que a parte do temporal já irradiando aqui para a fronte do paciente e os olhos estão hiperradiantes, estão vermelhos, estão quentes e os malares estão mais frios, mostrando que o paciente não vinha dormindo corretamente, né? Vinha no nível de estresse bem alto, e isso a gente pode estar comparando com a anamnese, certo? Então, quando eu tirei essa imagem, perguntei, olha, seu Jaime, como é que está a vida do senhor? O senhor está conseguindo dormir direito? E ele dizia, como ele mesmo falou no vídeo e vocês observaram, eu não consigo dormir direito há muito tempo já, essa lesão tem quase 2 anos que não fecha na minha boca, e eu basicamente não quero mais viver. Então, essas foram algumas das palavras do paciente, e a gente conversou com ele e falou, olha, eu não vou te prometer nada, eu não vou te prometer absolutamente nada, mas nós vamos tentar. Com isso aqui, se depender da gente, o senhor não vai conviver. E ele já convivia há praticamente 2 anos com essa lesão na boca. Então, nesse mesmo dia, 31/1 de 2019, a gente iniciou o tratamento com ele, certo? Com bastante água, a gente irrigou bastante para lavar, então olha o osso aqui como é que tá. A gente fez a aplicação do gás ozônio no tecido, ao redor do tecido, a gente utilizou uma concentração bem baixinha, porque eu queria uma bioestimulação desse tecido, e ao final a gente colocou o óleo ozonizado, certo? Nessa época eu só trabalhava com óleo da Filozon, e em 2019 a Filozon só tinha o de girassol, o de oliva é mais recente, certo? Então aqui a gente finalizou a sessão com o óleo ozonizado de girassol da Filozon, e em caso o paciente passou a utilizar esse óleo aí 2 vezes por dia, e ele levou também uma água para estar fazendo a irrigação. Então, gente, a gente viu lá que foi 31/1 de 2019, olha 30/3, olha o aspecto do osso, sem fazer nada, única e exclusivamente água,
gás e óleo. Água, gás e óleo. Esses dentes estavam todos molinhos. Observe que tem biofilme dental aqui, certo? A gente não limpava durante não passava uma cureta, uma escovinha de Robson, absolutamente nada. A gente só irrigava muito, com muita água. Era 1 litro de água para esse paciente a cada sessão e ele ia uma vez por semana. Então, essa imagem aqui, superior esquerda, do dia 30/3. Olha aqui essa imagem do dia 15, perdão, aqui cortou. Isso aqui foi um mês depois. 15/4. Observe esse sangramento que a gente estava destacando também com a pinça. Então, naquele estudo, a gente viu que foram lesões menores do que 2,5 centímetros. Só esse osso que a gente removeu desse paciente foi mais de 3 centímetros, que a gente tirou com a pinça. E esse sangramento aqui, olha, o paciente não foi anestesiado, certo? Esse sangramento é por causa do tecido mole que estava ali ainda preso e bem irregular esse osso, mas o ozônio simplesmente expulsou. E olha o poder, a gente vai trabalhar isso bastante na próxima aula aqui em relação à água. Eu falei para vocês que esse dente a gente não raspou, a gente não passou escovinha nem nada, olha a diferença. Olhe para isso aqui, infelizmente eu não botei, mas após a sessão, quando a gente terminava as irrigações para botar o óleo, os dentes dele ficava justamente assim, gente. Só utilizando a água, só irrigando com a água, certo? E aqui foi a lesão estava sendo destacada. Um dos pedaços, na verdade, que foi o pedaço maior, de mais de 3 centímetros, que a gente tirou única e exclusivamente com uma pinça, certo? Em outubro de 2019, esse era o aspecto de seu Jaime. Eu estou devendo a vocês uma foto atualizada, porque devido à pandemia ele não voltou mais, tá? Então, uma outra termografia, olhe como a gente já consegue, por mais que vocês não entendam a termografia de um modo geral, né, observe que eu já vejo uma homogeneização, né, uma simetria do lado direito e do lado esquerdo em relação aos malares. Olhe a parte da fronte, né, olhe a região dos olhos, como é que já está mais equilibrada. É óbvio que a lesão continua, né, principalmente aqui embaixo, uma lesão aqui a gente está, na verdade, com a fissura, né, da mandíbula. Então, essa área mais esbranquiçada que permanece, inclusive, é a área da fístula, certo? Então, gente, esse é em outubro de 2019, olha o aspecto da cicatrização desse tecido. Não foi feita nenhuma cirurgia, apenas água ozonizada, gás ao redor desse tecido e óleo. Certo? Então, a gente já está finalizando aqui. Deixa eu só ver, acho que tem alguém aí com a... Aqui a gente está em preparação, inclusive eu já gostaria de agradecer publicamente a Gilson, nosso colega aqui de turma também, é enfermeiro, mas ele também é um super gênio nessa parte. Aqui são alguns folders que a gente está finalizando para entregar. Eu já entregava aos nossos pacientes que compravam os óleos ozonizados lá, mas não nesse formato, então a gente está melhorando bastante, né? São os óleos que a gente utiliza lá no consultório, né, e indica para os nossos pacientes. O óleo de girassol, então aqui a gente traz algumas informações em relação a esse óleo de girassol, e o que eu acho bacana dele é a possibilidade não só do girassol, como de oliva também, tá? Da gente fazer uma lavagem nasal e a nebulização com soro e óleo. Então, para quem tem rinite, sinusite, é fantástico. Quem tem nebulizador, coloca lá seus 5 ml de soro, bota 3 gotas. Se for adulto, pode colocar até 5, tá? Se for criança, 2, no máximo 3. E fica lá fazendo a nebulização. Você tem uma desobstrução bem bacana. Ora, se você não tiver um nebulizador, até porque faz uma ecazinha depois, mas é só limpar, tá? A máscarazinha. Mas se você não tiver um nebulizador, você pode fazer uma mistura
coloca 30 ml de soro num copo de vidro ou numa xícara de vidro, certo? E pinga lá 3 gotinhas de óleo ozonizado, tanto de girassol como de oliva. E você faz uma emulsão, uma mistura, e depois lava o nariz com isso. É uma desobstrução praticamente imediata. Então, quem sofre de rinite com sinusite, eu super indico, acho bem bacana essa questão aí que você pode estar fazendo em casa, que a gente tem excelentes resultados em relação a isso. Então, eu fiz questão de colocar aqui nas indicações do óleo de girassol, que é ele que tem a maior capacidade de ozonização, então ele tem um alto IP, o de oliva ele também tem um alto IP, só que a gente viu que em relação à quantidade de cadeias insaturadas, o girassol tem muito mais do que a oliva. Então ele tem um teor germicida ainda maior do que o oliva, certo? Ao ponto que o de coco é o que tem a menor capacidade de ozonização. Porque a gente viu que o IP dele é muito baixo, porque praticamente não tem cadeias insaturadas, certo? Mas ainda assim se consegue uma certa ozonização, tá? E é um excelente óleo para a parte estética, né? Inclusive, a minha afilhada, ela tem só 7 anos, e outro dia eu fui visitá-la e ela falou, Dinda, eu posso te pedir um favor? Me dá um óleo de coco, porque esse aqui é o que fede menos. E ela tinha inventado de prender o lábio com a garrafa de beber água de plástico, e aí ficou roxinho o lábio dela. E tudo que ela acontece com ela, em termos de ferida ou machucado, ela sabe que vai botar óleo ozonizado. E aí, dessa vez, ela me pediu o óleo de coco, e é óbvio que eu fiz questão de dar ela de presente, e ela botou o nomezinho dela na caixa, né, Sofia, lá no óleo de coco dela, para ela colocar no lábio, porque o óleo ozonizado, independente se ele é de oliva, de girassol, de rosa mosqueta ou de amêndoas, ele tem um cheiro bem característico. E o de coco é o que menos tem. Então, ele passa extremamente despercebido. Eu utilizo ele no cabelo e as pessoas nem sentem que tem ozônio ali, quem está ao meu lado. Ao ponto que, se você utilizar o de girassol, de oliva ou até mesmo de rosa mosqueta e o de amêndoas, com certeza alguém vai olhar para você meio estranho, porque ali tem um cheirozinho do ozônio, certo? Então, esses são os folders que a gente vai utilizar, né? Eles estão aqui em preparação final, a gente só está fazendo os últimos ajustes, tá? Que a gente disponibiliza lá na SOESP, e aí são os 2 últimos em relação amêndoas e rosa mosqueta. Então, observe aqui, gente, que é excelente em feridas abertas, por isso que eu recomendei para aquela paciente que teve a queimadura, ok? É um óleo muito bacana para as contraturas, então, quem gosta de fazer massagem aí, ou quem é atleta, pode utilizar tranquilamente esse óleo para estar fazendo massagem, que melhora mesmo, dá um relaxamento bem bacana, ao ponto que eu fiz questão de colocar aqui, inclusive em letras maiúsculas, que o óleo de rosa mosqueta, ele é bom para feridas fechadas. Não inventem, pelo amor de Deus, de colocar esse óleo na ferida aberta, certo? Então, observe que tem algumas características que são características gerais para todos, só que cada óleo que vocês precisam ter em mente. Cada óleo vegetal, ele já tem a sua propriedade específica. Ele já é bom simplesmente por ser aquele tipo de óleo vegetal. A ozonização desse óleo só vem potencializar essas propriedades do óleo. Então, eu preciso entender o que é que eu estou diante, né, da lesão, o porquê é que eu quero indicar aquele óleo, para que ele vai servir, certo? É esse o ponto principal, o ponto de partida para a gente decidir que óleo é que eu vou utilizar. A priori, aqui no Brasil, nós temos a opção de esses 5 óleos. Primeiro de todos, que tem o maior IP, girassol. Depois, oliva. Aí vem não muito conhecido, mas que a gente já tem numa proposta diferente da Oxi 3, com a tecnologia nano-ozonizada, né? Rosa mosqueta, amêndoas, e o que tem o menos teor de ozonização é o de coco, mas ainda assim é excelente óleo e bastante utilizado na parte estética aí, para remover maquiagens após
como é? O cabelo também e a cutícula. É bem bacana, certo? Então, gente, a proposta da aula era essa hoje. A gente está discutindo bastante essa questão aí dos produtos e das empresas, né? Podem abrir os seus vídeos. Mostrem as caras. Como prometido, era uma aula realmente bem curtinha, porque esse é o momento que quem não tem equipamento já pode começar a trabalhar com ozônio. Então, como começar a trabalhar? Óleo. Óleo ou produto à base de ozônio, né? Que são esses cremes. Ô Mari, você estava presente. Só reforçando, todos esses produtos também podem ser utilizados nos PETs, tá, Mari? É só uma adaptação aí, mas eles podem ser utilizados aí, inclusive já com resultados bem positivos. Inclusive a pasta dental que não possui flúor, porque foi o que eu falei com você, porque flúor para cachorro, porque acho que o humano ele é bom até para retirada de cárie e tal, mas para cachorro é horrível. Então tem intoxicação por flúor, mancha dente com flúor, que é a fluorose, então é péssimo. Por isso que me chamou bastante atenção. E dá para usar perfeitamente em pets. Não tem nenhuma contraindicação. E já estou utilizando. Bacana. Legal, legal, Mari. Usa mesmo, usa e depois fala pra gente. Oi, Su, eu tenho uma dúvida. Na verdade, Oi. um esclarecimento. Você falou do dermacreme e falou do óleo. Ambos você falou sobre a cicatrização, não é isso? Sim. Eu tenho uma paciente que ela foi submetida a uma fasciotomia descompressiva no pé, né? Por causa de uma síndrome compartimental. E hoje a ferida dela encontra-se fechada, porém ainda está naquela camada bem fininha, onde a mobilização é bem leve e tudo mais. Aí eu queria tirar essa dúvida com você. Qual você indicaria, o derma ou o óleo? Olha, o Eu posso derma, te mandar a foto depois. certo, me mostra. Mas o derma, ele é interessante quando a ferida está aberta, certo? Você quer acelerar aquele processo de cicatrização. Entendeu? Sim, Aí você pensaria entendi. no óleo multifuncional, seria interessante pensar o próprio óleo mesmo, certo? Perfeito. Ou até mesmo No o caso, o de facial. girassol. Pode ser o de girassol, é no pé, né, que você falou? No pé. Já está fechada. Já assim, na verdade tem um pontinho só aberto, mas já é na parte do calcânio, aí tá mais tranquilo. Mas eu creio que eu atendo ela agora quarta-feira, eu creio que já esteja fechado. Tá. Você pode entrar com amêndoas. Então, Você pode perfeito. entrar com Eu amêndoas. vou, eu vou te mandar uma foto do atendimento anterior, depois que terminar a aula. E aí você me Certo. diz rapidinho, certinho. Certo. Isso aqui, ó, Rafa, isso aqui vai determinar muita coisa da sua escolha em relação ao paciente, certo? Você não, porque você Sim, utilizando ali um único produto, você vai utilizar em vários pacientes, certo? Mas para a manutenção exatamente. daquele paciente em casa vai determinar a sua indicação em relação a ele. Sim, entendi. A minha preocupação é toda essa, né? Porque é uma barreira que a gente precisa quebrar. Paciente é paciente bom, mas quando se fala em dinheiro é uma complicação, viu? É, E ainda verdade. mais sendo uma coisa nova. Ainda mais sendo Exato. uma coisa nova que quase ninguém conhece. Mas estamos É. aí. Assim, sem falar em relação a frete, né? Porque frete vai depender muito da quantidade de produtos que você compre, do local que você mora. Então, sem a gente falar de frete, quando a gente fala de óleos, uma média normalmente é seus 30, R$ 40 do Eu tava dando uma óleo. pesquisadinha aqui, eu vi. Isso. No máximo você encontra no máximo óleo de 60. Mas aí quando você já vai para um creme, né, aí você já, poxa, você já precisa botar um valorzinho mais acima. R$ 89 no mínimo. Entendeu? Exato, por conta do frete.
Não, do valor mesmo do produto, né? Então, é o dobro. Quando você utiliza por exemplo, essa linha Ozon Care, comparada ao óleo, é no mínimo o dobro, né? Não tem para onde correr. Dela, o que é mais barato é o fluido de cutícula, que eu acho bem bacana. Eu tenho e uso, eu até comento na clínica com as meninas, eu fico mostrando minha unha do pé, horrível, né? Mas é um produto que eu acho bem legal, que é barato. É o fluido de cutícula e a pasta de dente, são os produtos mais baratos que tem dessa linha Ozon Care, certo? Que fica na faixa de 30 e pouquinho, 40, não passa de R$ 40. O resto é mais caro do que isso. Entendi. A linha Dox 3 é mais cara do que a da Ozone Life, é? Quer dizer, da Ozone Care. É mais barata, Mais barato? mais barata, Ótimo, depois eu vou dar uma olhadinha. certo? É isso. Beleza? Mas me coloca à disposição. Qualquer coisa é só mandar foto e a gente discute aí direitinho. Mando sim, pode deixar. Obrigada. Nada? Ô, Suzana, Oi. o creme dental, você está indicando assim para qualquer tipo de paciente ou paciente mais que está em tratamento periodontal, ou você já indica para todos os seus pacientes? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, porque ele vai servir tanto para a parte gengival de inflamação quanto para a parte de sensibilidade, né? E ele não tem restrição de idade, pode ser utilizado por crianças, adultos, idosos, qualquer pessoa. Hoje, Para realmente, sensibilidade também. Uhum. melhora bastante aquelas pacientes com recessão gengival. Olha, assim, o feedback que eu tô tendo dos pacientes está sendo um negócio incrível. O pessoal de verdade está gostando. Eu sempre peço para me dar um feedback, para ver o que é que tá. Eu falo logo de cara. Eu falo, olha, o gosto não é muito bom no início, não. Eu meio que amedronto, assim, mas o pessoal fala, nem achei esse gosto todo. Porque se acostuma muito rápido, né? E eu ainda não tive um paciente que me dissesse que não gostou. Eu, inclusive, estou buscando isso porque as críticas sempre são positivas, né? Até mesmo para a gente melhorar. Mas todo mundo está gostando bastante mesmo. Mesmo para Tá? sensibilidade. Ótimo. E outra coisa, as gotas que você, para nebulização, paciente que tenha rinite, né? Alergia, isso aí é Aham. mais porque eu tenho filhos de idades diferentes e alérgicos. Eu tenho uma filha de 20, um de 15 e uma de 10. Todas Certo. as idades que eu tenho em casa. Aí você falou assim, criança, você falou 2 gotas, no máximo 3, né? Isso. Pelo peso, que é, por exemplo, o adolescente seria já considerado adulto, né? Adolescente é adulto, você pode estar trabalhando de 3 a 5. Lembra aquela história, ozônio menos é mais? Você sempre começa com menos e aí vê como é que o seu filho reagiu, né? É muito pouco, mas o resultado é fantástico. Tem uma outra opção que tem um dispositivo, tanto na Filozon como na Ozone Life, que é da inalação do óleo do óleo, né? Não é do óleo ozonizado, não. Mas são 2 vasilhames de vidro, aonde se coloca água normal, certo? Bidestilada ou de osmose reversa, e no outro tubo, no outro recipiente de vidro, se coloca um óleo de azeite de oliva de altíssima qualidade, certo? Sem ser ozonizado, esse que a gente consome, mas tem que ser prensado a frio, para não gerar ali compostos tóxicos, senão o paciente começa a tossir, certo? Então, tem essa possibilidade de você comprar esse equipamento tanto em uma quanto em outra empresa, e aí você liga diretamente no gerador com 20 microgramas, certo? E o paciente fica ali nebulizando aquela... Primeiro vai para a água, ele nebuliza, faz a ozonização da água, e o excedente de ozônio vai para nebulizar o óleo de azeite de oliva normal, esse que a gente utiliza. E o paciente fica inalando aquilo ali. É muito bom para a parte de rinite, sinusite. Mas, assim, o cheiro é terrível. Estou sendo bem sincera, sabe? Eu já vi, não gostei, não tenho esse equipamento. Eu não indico porque a maioria dos pacientes reclamam
né? Eu não consigo ficar muito tempo, porque o cheiro realmente é muito ruim. E mesmo que você compre lá, tem escrito que o azeite é prensado a frio de Portugal. Você vai comprar como se fosse o melhor azeite. Não é exatamente isso que a gente compra. Então, você comprou um azeite super caro de R$ 50, vamos lá, e colocou para fazer essa inalação do seu paciente. Do nada, esse paciente começa a tossir, você não sabe por quê, mas é porque aquele óleo ali não está 100% puro, entendeu? Então, é uma técnica que, além de você ter que gastar com equipamento específico, tem um cheiro muito desagradável. Então, eu normalmente não utilizo e Mas com nebulizador simples então, é tranquilo, né? sim, sim. Esse aí é extremamente prático, rápido, barato, que normalmente as pessoas já têm em casa e é eficiente. O paciente já tem uma melhora muito significativa. Quem está entupido e está com secreção, é incrível. A secreção começa a descer, começa a descer mesmo. É algo fantástico. Esse sim eu recomendo. Tá certo, obrigada. Nada. Que mais? Massinha, você está tão quietinha, nunca mais fez nenhuma pergunta. Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Massinha. Desculpe, eu tô Nada. sonolenta. Não, é como eu te falei, eu tô quietinha porque eu tô observando tudo. Eu acho que o curso tem uma abrangência muito grande, né? Muito amplo. Então, eu tô só ouvindo tudo aqui, depois eu vou fazer minhas considerações. Mas eu tô achando interessante, é muita coisa, né? É verdade. Esses óleos de girassol mesmo, isso é coisa muito legal. O óleo em si, né? Como você disse, essas propriedades dele já são de boa qualidade. Então, nunca usei ele associado a ozônio nenhuma vez, mas já usei muitas vezes com ele puro, né? Então, Sim. é interessante. O que eu gostaria de saber, Su, é assim, talvez não seja nem para responder essa aula, era a aula passada e eu acabei perdendo o time de perguntar. Seria assim, a substantividade desse gás, né, do ozônio dentro dessas soluções. A gente tem, por exemplo, a gente sabe que se usar um bochecho, por exemplo, de periogato, você sabe que tem uma substantividade de 12 horas. Nesses óleos, nessas preparações, tem uma substantividade, quanto que ela se mantém ativa ali? Isso eu não tenho uma referência em relação a isso. Pronto, bacana. A gente tem alguns estudos, por exemplo, assim, em relação, comparando ao Periogard, né? Que a gente observou que tem que bochechar por 1 minuto, né? Sim. Da mesma forma acontece com a água ozonizada. Então, após o contato de 1 minuto, observou uma anulação na presença das bactérias ali que foram testadas. Então, em relação ao bochecho, a substantividade é a mesma do Periogard ali utilizado. Em relação ao óleo, o que é que é algo muito importante, você saber o índice de peróxido que está sendo utilizado. Então, assim, quanto maior o índice de peróxido, mais potente é aquele óleo. Então, isso quer dizer que menos vezes você vai utilizar. Então, se você tiver um processo infeccioso, você pode usar no máximo 2 vezes. Mais do que isso é desnecessário. Então, a substantividade seria de 12 horas, certo? Uhum. Se você tem um processo ali no qual, tipo um processo, eu vou comentar agora de uma lesão herpética, por exemplo. O pessoal tem o professor Sérgio Brusadelli, que ele é fortíssimo nessa parte de osteonecrose dos maxilares, né? E aí ele trabalha com ozônio há quase 20 anos, certo? E ele fez um estudo observando, ele comparou a ciclovir e o óleo ozonizado. Qual óleo ozonizado? Esse que nós utilizamos mesmo, tá? Na época era o da Filozon, que foi a primeirona que veio, o de girassol. E aí ele observou o seguinte, o aciclovir se utiliza 2 ou 3 vezes ao dia por 5 dias, não é isso? Uhum. Aí eles falaram o quê? Ah, não, vamos comparar da mesma forma. Oxe, quando eles fizeram o estudo, no segundo dia, já não tinha mais nada, não tinha mais presença do vírus
naquela lesão. Só que a cicatriz, a ferida demorou muito mais tempo, demorou o dobro para assumir. E aí eles repetiram novamente o estudo, ao invés de utilizar 3 vezes ao dia ou 2 vezes durante 5 dias, utilizaram uma vez ao dia, durante 3 dias apenas. Foi o suficiente. Então, eles compararam em relação ao aciclovir, disseram que o ganho foi muito grande em relação à parte financeira e à posologia do paciente de estar utilizando, porque eu mesmo esqueço às vezes, por exemplo. Então, se é para tomar um antibiótico, eu prefiro a azitromicina, se tiver indicação, obviamente, né, do que a amoxicilina. A azitromicina é uma vez ao dia, a amoxicilina de 8 em 8, né? Então, eu prefiro 1000 vezes algo que eu vá utilizar menos vezes. Então, eles chegaram à conclusão e aí repetiram esse estudo e deu o mesmo resultado. Então, para as lesões herpéticas, por exemplo, uma vez ao dia, durante 3 dias. E aí teve uma aceleração do processo ali de reparo absurda. Certo? E sem sequela, que da primeira vez eles observaram muita sequela. Então, assim, a nossa tendência é ver que está melhorando a coisa e insistindo, né? Então, quanto mais vezes eu utilizar, mais vai funcionar. E não é assim. A gente precisa aumentar essa questão de posologia quando a gente está diante de um processo infeccioso. Mas esse aumento é no máximo 2 vezes ao dia, que no caso seria 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas. Certo? Você saiu do processo infeccioso é no máximo uma vez ao dia, né? Já As tá lesões ali herpéticas seria uma vez por dia e uma vez ao pronto. dia e pronto, exatamente. Mas isso assim, já com estudo, já com repetição desse estudo e observando, porque é um pessoal que já trabalha com ozônio há muito tempo. Então é o pessoal do Ozone Group. Se vocês observarem, é um pessoal fortíssimo. Foi, inclusive, com quem eu fiz minha habilitação lá em São Paulo. Então, é uma galera que quem tá menos tempo na ozonioterapia está há 10 anos. Certo? E eles investem muito nessa questão de estudo. O que eu acho bacana é isso. E eles mostram, olha, a gente utilizou esse raciocínio achando que ia ser melhor, tá? Então, utilizou 3 vezes ao dia, que nem a posologia recomendada do aciclovir, e a gente se deu mal. O resultado foi pior. Em 2 dias já não tinha mais a presença do vírus ali local, mas o paciente ficou com aquela cicatriz durante o dobro de tempo. Então, aquilo foi prejudicial para o paciente. Entendeu? Então, Entendi. pronto. Quer dizer, fecharia a lesão, isso aceleraria o processo de cicatrização, mas não trataria o vírus. Por isso que você tem que fazer uma vez só. É isso que você quer dizer? Isso, perfeito, exatamente. Exatamente. Valeu. O E a gente processo tá de... acabando. ela tá aqui assim, ó. O processo, você não deixa Pode. a ferida maturar, massinha. Entendi. O estágio final de cicatrização. Forma uma crosta na superfície, não deixa dentro, não cicatriza. Deve ser isso, né? E o processo de angiogênese ali, você tem de forma muito intensa, sem o processo final de maturação tecidual. Entendeu? Entendi. Valeu. Assim, eu também estou na escuta, eu sou aprendiz aqui, eu estou me aproximando, tem muita coisa aí para saber. É tudo muito novo. Isso, estou dizendo a ela, é muita informação, tem que ir devagar, porque não estou dando nem tempo de ler processar. Tudo. Tem que processar devagar, que o HD está cheio. Mas assim, eu digo para vocês que é algo também muito novo para mim. Porque você vai para uma escola, só usa Filozon. Você vai para outra escola, só usa Ozone Life. É difícil você encontrar alguém que fale assim de forma aberta. Olha, tem isso aqui no mercado e você pode utilizar, entendeu? As 2 escolas, Ozone Life e Filozon, realmente são muito fortes. Filozon tá lá em cima, para mim realmente é o topo. É o pessoal que tá mais coberto aí de um respaldo científico, porque o pessoal estuda muito,
né? Tem muitos doutores, PhD e tudo mais lá, que o pessoal está investindo na ozonioterapia. A Ozonium Life vem logo em seguida, né? Oxi 3 está caminhando ainda. Então, precisa de muito estudo para a gente realmente ter um respaldo bacana, né, em relação à ozonioterapia. Mas é muito novo. Tanto que você tem que recorrer a estudos de nutrição, por exemplo, para ver essa questão aí da saturação dos óleos vegetais, por exemplo. Porque observe, eu solicitei, entrei em contato, o pessoal é bem solícito, inclusive. Mas eu entrei em contato antes do nosso curso começar. A gente já está para terminar o curso. Até hoje eu não tive uma resposta técnica em relação aos óleos da Oxi 3, entendeu? Mas aí eu fui buscar qual é o tipo de óleo que eles produzem. Ah, tá. São esses 4 aqui, né? Azeite de oliva, coco, amêndoas e rosa mosqueta. Então, ele tem o de azeite de oliva, só que o azeite de oliva eu tenho da Filozon. Você acha que eu vou arriscar? Já tendo de uma empresa mais confiável? Não. Né? Mas a Oxi 3, ela tem todo os selos da vigilância, tudo direitinho, né? E os produtos funcionam. Tanto que eu mostrei aquela lesão ali da queimadura e tudo mais. Mas eu acho que falta mais essa parte científica deles, sabe? Para a gente poder realmente indicar com mais propriedade os óleos dele. Por isso que eu falei para a Rafa, que a questão do potencial financeiro do paciente vai dizer muita coisa. Porque se aquele paciente puder investir um pouco mais, ao invés de gastar R$ 40, ele puder gastar 90, eu com certeza vou estar indicando da Filozon, pelo respaldo científico maior, né? A Oxi 3 vai chegar lá, eu acho que sim, certo? Mas enquanto eu puder e o paciente também, eu prefiro pela segurança científica que eles só lançam no mercado depois de muito estudo. Aí eu prefiro indicar essa empresa, entendeu? A Filozon. O que mais, gente? Assim, eu te perguntei, até falei fora do contexto, aquele Blue Whale, ele não tem nada com a ozonioterapia, é só a oxigenação, né? É só oxigênio. Não tem nada a Só ver com só peróxido. Assim, a filosofia é parecida, né? De oxidação e tal, mas com a ozonioterapia não. não. Tem ozônio. Não tem. Eu até tentei recomendar, inclusive, viu, Massinha, só que os pacientes não conseguem encontrar, é dificilzinho de encontrar ele. Eu achei muito, assim, muita experiência na clínica, mas ela também não tem muito estudo ainda do produto, né? É de forma muito empírica ainda, né? Tem resultados clínicos bons, mas não tem muito estudo, né? Sim. Pois é. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. E aí, pessoal? Nada mais, nada menos? Zana, boa noite, tudo bom? Oi, Gilson, boa noite. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu posso estar utilizando o óleo no processo de cicatrização de pacientes diabéticos? Perdão, cortou um pouquinho o áudio para mim. Eu posso utilizar qual óleo? Eu só entendi. Eu posso utilizar o óleo e processo diabético. Repete para mim, por favor. Eu posso estar utilizando o óleo no processo de cicatrização pacientes diabéticos? Você fala ferida? Isso. Pode, tem super indicação. Tem muita indicação. Normalmente, esses pacientes têm mais feridas nas extremidades, né? Devido à deficiência de oxigenação dessa parte circulatória das extremidades. E uma das propriedades do óleo é a oxigenação tecidual. Mas assim, pode utilizar, deve, inclusive tem uma recomendação muito forte para isso,
Agora eu bato na tecla, esses pacientes que têm ferida são conhecidas normalmente como pé diabético, né? Faz a associação com o sistêmico. Nem que seja um retal e a utilização ali do óleo nas feridas, mas o óleo é super indicado para esses pacientes que têm diabetes, muito indicado, pode usar tranquilamente, certo? Tá ok, brigadão. Nada. Susana, aproveitando Oi. o gancho da pergunta, ele falou em relação ao usar o óleo na ferida. Aí vem o questionamento, o óleo de girassol, seria melhor usar o óleo de girassol ou o óleo de oliva, uma vez que o óleo de girassol arde, né, em ferida aberta? Então, excelente pergunta, Tereza. O óleo de oliva, ele arde menos do que o óleo de girassol, certo? Então, se você tiver os dois, você pode optar inicialmente aí entrar com óleo de azeite de oliva, certo? Outra opção também é óleo multifuncional. É uma outra opção. Ou, se a ferida for aberta, o óleo de amêndoas, que também é excelente para ferida aberta, certo? Agora sim, eu te digo que para você ter um resultado ainda melhor, se você tiver a água ozonizada, você lavar aquela ferida e depois colocar o óleo, aí você pode ir até com óleo de girassol, porque a água ozonizada, ela já vai dar uma anestesiada local e o paciente não vai sentir nem arder, certo? Então, se você tiver como utilizar a água ozonizada antes, aí fechou. Vai ser maravilhoso, certo? E lembrando que tem, além dessa opção de você entrar com inicialmente, se você tiver essa opção, né, do oliva ou o de amêndoas, tem o derma regenerador, tem o multifuncional também. Então, são outras opções além do girassol. Só que os óleos sempre serão mais baratos do que os cremes, tá bom? Mas pode ser sim. Respondendo sua pergunta, posso optar, já que o azeite de girassol arde, entrar numa ferida aberta com azeite de oliva? Pode, ele arde menos, certo? Obrigada. E Nada. aproveitando a pergunta, né, já me perguntando assim, para a área de estética, qual desses óleos, né, seria mais indicado para usar para a área estética, né, facial? Depende do que você queira em si. O óleo de coco é bem utilizado para essa parte da estética, porque ele dá uma hidratação maior, né? Então, por exemplo, um paciente que tem manchas, normalmente você pode indicar o quê? Ele entrar com o coco, até mesmo porque tem um cheiro bem mais favorável, então vai promover uma hidratação melhor. Primeiro, sabão, certo? Lava o sabão, lava o rosto com sabão. Então já começa a hidratação e a limpeza profunda ali a partir do sabão. E aí você inicia primeiro com óleo de coco. Aí você hidrata aquela pele, certo? Depois que você utiliza o óleo de coco, você pode entrar aí com principalmente se tiver manchas, o rosa mosqueta, que é super indicado para essa parte estética de manchas. Todos vão te favorecer uma parte de estímulo de colágeno, certo? Mas se tiver mancha associada, entra com rosa mosqueta. Tá bom? Ô, Suzana, Oi. se for usar a aplicação do ozônio, né, facial, Sim. logo depois dessa aplicação, eu posso utilizar o óleo, né, para potencializar, ou não usaria só a aplicação? Pode usar tranquilamente. Você vai estar fazendo de dentro para fora e de fora para dentro. Você pode botar ali como uma máscara tranquilamente. A associação com o sistêmico, nesse caso, seria interessante? Sempre é interessante. A sua resposta é outra. Sempre que você puder associar com o sistêmico, a sua resposta sempre vai ser outra. Excelente, obrigada. Nada. Suzana? Oi. O óleo de rosa mosqueta é bom também para a região de olheira? Sim, muito bom. Muito bom, Lilian. Agora eu vou te dizer.
Não precisa nem 1 ml. Normalmente, menos de metade na olheira do gás. Pouquíssimo tempo você vê um resultado fantástico. Meio ml em cada olheira. Fantástico. Mas você pode utilizar tanto o óleo de rosa mosqueta na olheira, como o de amêndoas, como o de coco, o de girassol, o de oliva. Você pode utilizar todos eles porque ali você vai ter o quê? Um processo inflamatório. Né? E agora tem que ver o seguinte, se a pessoa tem rinite, a sinusite, que normalmente fica passando a mão. Então tem a questão da fricção. Então, todos esses vão levar a uma oxigenação tecidual. Só que se você associar isso ao gás, é uma aplicação que não dói, é extremamente sutil. Como é uma área que tem um pH baixo, você aplica à distância e é meio ml, velho. Meio ml. Você já percebe uma irrigação para o local, para toda a região da olheira. Você já percebe um clareamento logo na primeira sessão. E aí o paciente faz a manutenção em casa com o óleo que ele tiver. Desde o coco, que é o mais baixo, até o girassol, que é o mais alto. Porque todos vão levar ali uma oxigenação tecidual. Essa aplicação que você está falando de seringa, né? Com gás. Isso. Com gás. Isso. Ah, perfeito. Graças. Nada. Que mais, gente? Doutora Érica tá caladinha hoje também. Suzana, você poderia falar melhor em relação, eu gostei muito dessa pontuação da olheira, né? Como seria essa aplicação desse gás? Você falou que coloca na pontinha, mas como seria assim, gabarito? Da olheira? Na parte prática, né, que eu falo assim. Como é que seria? Eu pego a seringa, introduzo só o bisel. Certo. Perfeito, perfeito. Aí é muito superficial. É só o bisel mesmo, né? E aí quando você injeta, não precisa nem 1 ml. É incrível, ele corre todo para essa região aqui da olheira, ele preenche tudo isso aí. Eu vou tentar fazer um vídeo e trazer para vocês na última aula, que é na semana que vem, certo? Mas aí para mostrar essa aplicação. Mas você já vê de imediato um clareamento. É a mesma coisa de hematoma. É outra indicação bem legal do... Acho que você bem pode falar isso, né, Tereza? Que você estava com lesão no joelho, aí fez uma aplicação e tinha um hematoma já antigo. Então, ele clareia, é incrível, o ozônio clareia na hora, só que aí é o gás, certo? Então, sempre que você puder associar as coisas, melhor. E lembrando, principalmente na área estética, quando vocês forem trabalhar, seja com produto ozonizado, o óleo ou um creme, ou com as aplicações do gás, procurem sempre estar utilizando a luva de vinil ou a nitrílica, certo? Não é que seja um pecado você utilizar, até porque, principalmente quem é dentista, né? Eu acho que enfermeiros também, de um modo geral, utiliza muito mais a de látex. Mas assim, você precisa ter um cuidado muito grande, porque aquela oxidação que o ozônio pode causar ali na luva, realmente pode vir a causar uma irritação na pele do paciente, que ele pode desenvolver uma crise alérgica ali severa, inclusive. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler, tá? Doutora, eu tenho uma pele extremamente seca, como já te falei. E às vezes os meus pés aparecem uma rachadura. Qual óleo a senhora me indicaria? Perfeito. Olha, vou te dizer, pode utilizar qualquer óleo. Mas assim, a experiência maior que eu tenho, e eu super indico, eu achei assim fantástica. E é incrível, no mesmo dia você vê, foi do óleo de girassol da Filozon.
que foi que aconteceu? Eu comprei uma quantidade bem significativa de óleos, né? Mas eu comprei muito óleo mesmo. E aí acabou vencendo, passou de um ano aqui em casa, na geladeira, né? E eu falei, eu não vou jogar fora, né? Como qualquer óleo ozonizado, ele hidrata, e eu utilizo muito sapato fechado, vira e mexe, a sola do meu pé, principalmente o calcanhar, fica cheio de rachadura, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu ensopei o meu pé. Hoje a gente já não precisa mais, não necessariamente utilizar óleos, né? Que já tem cremes para os pés e tudo mais. Mas eu ensopei o meu pé, né? Fiz uma massagem nele, botei a meia e saí. Quando eu voltei, não, foi incrível. Foi no mesmo dia. Eu saí de manhã, voltei no finalzinho da tarde. Meu pé já era outro. Ele promove uma hidratação fantástica. Mas o que é que eu observei? Depois eu fiz isso com os outros óleos, deu certo. Mas da Filozon, ele é mais rançoso. Então, a impressão que eu tenho é que de todos que eu já usei até hoje, o que mais hidratou foi esse da Filozon, porque ele é mais grosso. Então, eu passei no meu pé, ok? Quem foi? Quem é que... É porque não tá identificado. Depois fala comigo no particular, que eu ainda tenho um desses óleos. E aí a gente vê como é que eu faço para te entregar. Aí você vai fazer o teste em você mesmo. Mas é fantástico. Então, assim, se eu puder realmente recomendar um óleo, eu te recomendo o de girassol da Oilai. Pronto, mais fácil ainda. Da Filozon, o de girassol. Hidratação, menos de 24 horas. Resultado muito bom. Você vai ter que tirar foto do antes e depois, viu, Lai? O que mais, gente? Diga aí. Mais nenhuma pergunta? Só nenhuma? O meu foi da rachadura dos pés, já foi feita aí, excelente. É muito legal. Muito. Diabético, principalmente. Sim. Rachaduras para diabético a gente fica assim um pouco receosa de usar qualquer tipo de produto. Eu recomendo. Foi bem pertinente para mim. Seria a minha pergunta, já foi feita. Inclusive, assim, é uma sugestão minha, certo? Pessoas diabéticas, mesmo sem ter, o que o Gilson perguntou, né, em relação às feridas, né? Mesmo sem ter ferida, o próprio diabético, ele já tem uma dificuldade de circulação nas extremidades. Então, você poderia estar utilizando esse óleo, né? De forma preventiva mesmo, para estar causando ali, melhorando a oxigenação daquelas regiões. E normalmente esses pacientes têm veias, né, bem expressivas nos pés. Então, além de provocar uma hidratação, você vai melhorar a oxigenação desses tecidos. Então, você poderia estar fazendo isso de forma preventiva. E aí, a experiência bem legal que eu tenho é com esse óleo. O óleo de girassol da Filozon, porque ele é mais grosso. Então, eu falei na aula que na clínica eu preferia o da Ozone Life, porque ele é mais fluido, né? E o esquema dele de dispensa é muito melhor, ao meu ver, o conta-gotas. Mas para essa parte de hidratação, nossa, o da Filozon, pelo fato dele ser mais rançoso, eu tive uma melhor... Girassol. Filozon girassol. Sobre os hematomas, né? Os hematomas. Sim. Eu tenho um problema de hematomas espontâneos. E fragilidade capilar, provavelmente, né, Sossó? Eu nunca faço nada, né? Eu espero a coisa ser absorvida assim normalmente. Mas também já foi uma pergunta, já você falou sobre o hematoma, que era uma indicação do... O hematoma, se você quiser melhorar na hora... A classificação do óleo, qual seria o óleo do hematoma, para o hematoma? O óleo... Os hematomas. Quando eu falei do hematoma, se você quiser melhorar o hematoma, mas é na hora mesmo, a aplicação do gás.
bem superficial ali, subcutânea. Sim. Você já tem uma melhora do hematoma imediato. Mas logo depois você pode estar utilizando o óleo que você tiver em casa. Porque todos os óleos, eles vão promover Sim. uma oxigenação tecidual. Então, normalmente, principalmente nós que somos dentistas, né? Eu recomendo que você tenha ou de girassol ou de azeite de oliva. Mas assim, ó, de antemão eu digo que o azeite de oliva, você só vai encontrar o da Filozon. Se é para odontologia, eu só recomendo o da Filozon. Porque a gente precisa realmente de um índice de peróxido, poder germicida maior. E ele é mais caro, então eu acho desnecessário. Então, um óleo coringa para se ter é um óleo de girassol em casa. Então, eu vou viajar, eu vou para o Sim, e se não consultório, fosse só na parte da odontologia, se fosse independente, qualquer região, independente. Eu acho que é um óleo coringa independente, que né? você pode ter, porque ele tem uma casuística muito bacana, ele tem um respaldo literal muito bom, certo? E ele vai servir para uma gama de coisas. Só fique atenta à questão de machucados imediatos. Vai arder. Então, assim, caiu, ralou, vai arder. Então, o ideal é lava aquela região, né, com água e sabão, né, e não coloca o óleo de imediato, se você só tiver o de girassol, porque realmente arde muito, não é pouco não. Aí, nesses casos de ferida aberta, seria ou o de azeite de oliva ou o de amêndoas. Até o de coco Sim, também mas se poderia não entrar. tiver ferimento, Se não tiver se não ferimento, tiver ferimento, pode ser o girassol. como Super uma coringa. hemartrose, uma coisa assim espontânea. Não tem, não tem necessidade de gás, do uso de gás, precisaria associar alguma coisa assim. Não, Ou seria só a aplicação do óleo? eu acho a questão do óleo bem bacana e versátil, porque você pode levar ele para tudo que é lugar, certo? Se você tem uma contratura e eu só tenho a opção de escolher um único óleo, Suzana. O que é que você me sugere? Girassol. Girassol. Certo. Ou o da Filozon ou da Ozone Life. É um óleo coringa que você vai utilizar para quase tudo, certo? Se você... Ah, não, eu posso... Uma boa indicação para uma farmácia. Exato, Uma exatamente. farmácia nossa. Perfeito. Porque aí você pode utilizar ele para nebulização, para machucados, para contratura. Agora, assim, ele não desliza. Isso é interessante. Principalmente o da Filozon. Como ele é muito rançoso, se você quer fazer uma massagem, por exemplo, e esquece. Não tem como. Mas, por exemplo, para celulite, aí vai para nós mulheres, né, de um modo geral, e para a Rafa, basicamente, que é a físio. Para celulite, ele é fantástico, o da Filozon de girassol. Porque você passa ele lá e deixa. Aí você vem com Rolopac, né, o papel filme, e coloca naquela área. Ou então, se você caiu e você só tem ele de girassol, você sabe que como ele é rançoso demais, você não vai conseguir massagear. Mas então você espalha uma boa quantidade, tipo assim, o joelho. Você espalha no joelho e coloca o papel filme. Se você realmente quer fazer uma massagem, um que eu acho bem bacana é o de amêndoas. É excelente para massagens, para contratura. Você falou aí. Casos assim, alguns resultados pós-cirúrgicos. Aqueles hematomas, somente dessa região de mandíbula, enegrecida. O de girassol também seria uma boa opção? Pode usar aí tranquilamente. Pode usar. Não é sempre, mas eu notei que algumas pessoas têm regiões que ficam assim 24, 48 horas pós-cirúrgico com bem enegrecido, regiões, principalmente em região de mandíbula, que eu acredito ser um acidente mais em relação à anestesia. Eu imagino que seja por aí. Ou então também do trauma, né? Tempo de exposição, de cirurgia mais demorada, eu acredito que seja por aí também. Eu vou ser bem sincera. Tem pacientes que ficam bem enegrecidos e outros não. Só aquela região azulada. Assim, se eu puder sugerir um único óleo, coringa, eu falo girassol.
Filozon ou Ozone Life. Girassol. Se eu puder acrescentar à sua lista mais um, eu diria Girassol, Filozon ou Ozone Life e mais amêndoas da Oxy 3. Porque ali você vai poder fazer massagem, vai complementar, por exemplo, o que você não conseguiria fazer em termos de manipulação do tecido com o do girassol, certo? Então, se for um só girassol, sendo que ou Filozon ou Ozone Life. Se puder acrescentar um segundo, amêndoas. Eu acho bem bacana. Su, era essa a minha dúvida que eu ia tirar agora. Você falou o fato da viscosidade do girassol, né? Sim. Aí eu ia perguntar para você, no caso, a drenagem. A drenagem eu sempre utilizo óleos para mediar, né? Sim. Deslizar e tudo mais. E quando você falou sobre a viscosidade, me preocupou. Mas aí você falou que o amêndoas, ele é mais fluido e também Isso. tem um resultado positivo, né? Isso, Rafa, perfeito. E uma única coisa que eu acabei esquecendo, gente, quando vocês forem utilizar o óleo, procura umedecer um pouco a pele, certo? Procura umedecer um pouco a pele e você vai ter uma absorção maior desse óleo e vai usar um pouco menos também. Então, sempre trabalhar com a região ali umedecida, as regiões externas, principalmente você que vai fazer a drenagem, essa manipulação tecidual. Mas para a celulite, guarda isso. O de girassol, da Filozon, se você espalhar ele ali e colocar o Rolopac, Ave Maria. Me diz uma coisa, em média, quanto tempo com o óleo lá, com o Rolopac? 30 minutos. 30 minutos, né? Perfeito. Isso. Mas assim, fede, tá? Não vou mentir, não. Vou deixar sobre aviso. A Aline tá me ouvindo aí, ela vai amar. Pois é. Mas chega em casa, toma banho e aí utiliza o sabão ozonizado, que ele sai bem rapidinho e aí é bem bacana. E só falando do sabão, quem usa aparelho, esses aparelhos móveis ou então usa placa, uma experiência própria, certo? Eu estou usando agora o Invisalign, que são aquelas placas transparentes, né? E eu observei que quando a gente faz a higienização, só com a pasta normalmente não sai. Aí eu passei a higienizar com o sabão ozonizado. É muito mais rápido. É muito mais rápido a limpeza desses artefatos. Então, para quem usa aparelho, independente se é dentista ou não, né? Ou usa placa miorrelaxante, a higienização dessas peças, e aí vai para você também, Lilian, que é protesista, você indicar a utilização desse sabão ozonizado da Oxy 3 é muito legal, muito interessante. Você higieniza muito mais rápido a peça, certo? E sem falar que depois fica com até um gostinho agradável na boca. Não fica ruim, não. Ótima sugestão. Eu quero perguntar também, Suzana, sobre quem faz a harmonização facial. Assim, o óleo que é indicado para após o preenchimento com ácido hialurônico, após uma aplicação mesmo. Você indica o óleo também de girassol? Você pode utilizar. E também vai preparar a pele antes, né? Para você preparar a pele, tem a espuma. Aí você vai fazer a limpeza com a espuma. E logo após, o pessoal está indicando bastante tanto o Derma Creme regenerador quanto o creme facial, os dois, para pós-harmonização facial. Esse é assim que eu vejo nos grupos que o pessoal, eu não faço harmonização facial, mas o pessoal realmente está tendo resultados muito bons. Se você só tem o óleo, Lilian, manda ver. Utiliza o que você tem na mão, o óleo. E aí você pode fazer a limpeza da pele do seu paciente. Eu utilizo, enquanto eu não tinha a espuma, eu utilizava a água ozonizada ou então o sabão da Oxy 3. Só que no consultório odontológico, né, as pias normalmente são bem pequenininhas. Então, para o paciente lavar o rosto, é bem complicado. Então, eu acho que essa espuma para a gente veio salvar. Mas eu chamo a atenção o seguinte: tem alguns pacientes que têm a pele sensível. E aí, Mari, essa espuma também pode ser utilizada nos PETs, tá bom? Então, qual é a minha recomendação? Mesmo utilizando essa espuma, que pode ser inclusive para tirar a maquiagem tranquilamente, eu, Suzana, sugiro, para que você não tenha nenhuma intercorrência, que você depois passe uma gaze umedecida ou um algodão com soro ou com água bidestilada, certo? Para tirar qualquer resquício ou algum excesso
excesso, porque alguns pacientes relataram um pouco de sensibilidade, né? Uma leve ardência que passa com pouco tempo depois. Mas como a gente já sabe disso, que pode vir a acontecer, após utilizar a espuma, passa ali uma gaze ou um algodão embebida em soro ou água bidestilada, né? Uma água pura, só para tirar o excesso. Tudo bem? O que mais, gente? Foi bem rapidinha a aula hoje, né? Mas é porque essa parte do bate-papo seria a parte mais importante mesmo da aula. Que, inclusive, vocês podem ganhar dinheiro com a revenda desses produtos. Vocês utilizarem e indicar para o paciente. Como tem uma dificuldade muito grande de mercado, né? Vocês podem fornecer esse produto para os seus pacientes. Suzana, e para cabelo quebradiço que está falando também, a gente usa no shampoo, pingar o óleo, como é que usa? Para o cabelo, a Oxy hoje já tem uma linha toda voltada para essa parte. Então, ele mesmo já tem shampoo ozonizado, condicionador, máscara capilar, né? A Tereza comprou recentemente. Eu também comprei, só que a máscara eu não usei. Eu uso o shampoo e o condicionador, eu gosto bastante. Mas a máscara eu ainda não utilizei. Mas se a Tereza já tiver utilizado e tiver algo para compartilhar. Mas a Oxy 3 tem essa linha toda capilar, então não precisa você misturar o óleo. Até porque, assim, por mais que você tenha subprodutos ali, ainda continua sendo algo que pode reagir com outras substâncias, né? Então, o ideal é que você vai fazer uma massagem, você utilize só o óleo de coco mesmo, que eu indico, né? Porque é o que é menos fedorento. Mas você pode utilizar também o de amêndoas e depois lava normalmente, mas não mistura muito não, para não estar gerando aí subprodutos indesejáveis. Sim. Entendido, gente? Mais alguma dúvida? Tiagão ficou quietinho hoje. Passa tudo isso aí para sua namorada, viu? Vai ser interessante para ela também. Tranquilo, eu vou falar com ela. Fale mesmo. Até porque, não sei se você chegou a pegar, Tiagão, os alunos vão ter 50% de desconto. Então, quem não estava aqui, quem não pegou no início da aula, na Oxy 3, eu vou passar para o grupo o número da Andressa, que é a representante, ok? E aí vai ter 50% de desconto nos produtos. Faz o seu cadastro e compra através do site. Ok, pessoal? Então, foi isso que a gente tinha proposto para hoje. Tá? Agradeço a Você vai mandar todos. ainda hoje, Su? O contato? da Andressa? Vou mandar Sim. agora, Rafa. Vou mandar agora para vocês, certo? E aí eu me coloco à disposição. Qualquer coisa, só falar ou até mesmo mandar. Rafa, eu vou ficar na espera da foto da sua paciente, tá bom? Já tenho encaminhando agora para não esquecer. Muito bem, muito bem. Mas assim, de antemão é aquilo que eu te falei. Se você quiser trabalhar em cima dos olhos, tem aí o Coringa, né? Que é o de girassol. Se você quer algo mais fluido para trabalhar em cima de massagem, você precisa ter pelo menos 2. O girassol e o de amêndoas. Perfeito. Pronto, perfeito então. Certo? Vou ficar na guarda, eu falo contigo já já. Pronto. Obrigada. Ok, gente. Então, mais uma vez, obrigada, tá? Estamos chegando aí quase 11 horas da noite. Todo mundo aqui firme e forte. Estamos caminhando para o final. Semana que vem, acredito que se muita gente for viajar, talvez a gente tenha aí um número pequeno de pessoas na aula. Mas vai ser a nossa última aula, de qualquer forma vai ficar gravada. A gente não vai acabar com o grupo só, então fique despreocupada. E semana que vem a gente traz água ozonizada. A gente vai finalizar aí muita coisa bacana, né? Tanto para a parte de odontologia, como para a parte de enfermagem. A parte de veterinária é muito forte,
tá? A parte de físio, Rafa, com a água tem muita parte da hidrozonioterapia, né? Mas aí já é um artefato a mais para ter no consultório, é algo para se pensar. Mas é algo que a gente precisa ter um entendimento bacana, porque talvez seja um meio mais seguro ainda de se utilizar, de se trabalhar a ozonioterapia. Então, eu espero que a gente feche com chave de ouro, me coloco à disposição sempre de vocês no Zap, seja no grupo, seja no pessoal, tá bom? Muito obrigada pela paciência, pela calma, parceria de todos aí. Desejo a todos uma boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Muito noite. grata, viu? Boa Foi noite. ótima aula. Beijo, gente. Boa noite, Obrigada. Su. Boa noite. Boa noite.